Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém. E eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados, aos quais havia dado dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom. Como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou o outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas, que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu o retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: tirai dele as 100 moedas e dai-as àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui, será dado mais ainda, mas aquele que nada tem, será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos, que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos aí na penúltima semana deste ano litúrgico. No próximo domingo vamos celebrar a solenidade de Cristo Rei, encerrando assim a última semana deste ano litúrgico C. E as leituras que estamos ouvindo durante esses dias, principalmente no Evangelho, que fala da segunda vinda do Senhor. Mas vamos deixar isso para daqui a pouco. Vamos trabalhar um pouquinho agora a primeira leitura. Desde ontem, ouvíamos o segundo livro dos Macabeus. Ontem foi apresentada uma figura muito importante, Eleazar, já um senhor de idade, que não queria trair a fé
que não queria trair a lei, porque queriam que ele comesse carne impura, carne de porco, e ele disse, não vou comer. E até os amigos, olha, a gente dá uma outra carne para você, você finge que é essa carne, para que você seja livre. E ele falou, eu não vou fazer isso. Que exemplo que eu vou dar para os jovens? Olha aí, meu irmão, minha irmã, a fidelidade a Deus, ela precisa arrastar, é um exemplo. E muitas vezes a gente fica aí com coisinhas, isso, aquilo e aquilo e aquilo. Eleazar morreu, caminhou, diz aqui, caminhou para o suplício, e os que o conduziam transformaram em brutalidade a benevolência manifestada pouco antes. E Eleazar partiu desta vida. E diz aqui, o último versículo, assim Eleazar partiu desta vida, com sua morte deixou um exemplo de coragem e um modelo inesquecível de virtude, não só para os jovens, mas também para toda a nação. A fidelidade, custe o que custar. E hoje, nós temos outros que também defenderam a fé, que defenderam a lei. Temos aqui, na primeira leitura que ouvimos, de 2 Macabeus, e é bom nós olharmos o contexto desse segundo livro de Macabeus. Aqui diz no capítulo 7, mas no capítulo 6, no versículo 12, o autor diz assim, para nós entendermos este contexto da leitura. Recomendo àqueles que lerem este livro que não fiquem perturbados por causa de tais calamidades. Pelo contrário, pensem que esses castigos não vieram para destruir, mas apenas para corrigir a nossa gente. É sinal de grande bondade não deixar por muito tempo sem castigo aqueles que cometem injustiça, mas aplicar-lhes logo a merecida punição. O Senhor não age conosco como faz com os outros povos, esperando pacientemente o tempo de os castigar, até que os seus pecados cheguem ao máximo. Ele quis agir dessa forma conosco, para não chegarmos primeiro ao extremo dos nossos pecados, e só então nos castigar. Significa que Ele nunca retira de nós a sua misericórdia. Vou repetir. Significa que Ele nunca retira de nós a sua misericórdia. Mesmo quando nos corrige com desgraças, não está abandonando o seu povo. O que acabamos de dizer, fique apenas como aviso. Agora vamos passar já para a narrativa. Aí vem a história de Eleazar. Terminada a história de Eleazar, é o capítulo 6, do versículo 18 até o seu final, iniciamos o capítulo 7 de 2 Macabeus, que diz assim: aconteceu também que 7 irmãos foram presos juntamente com a sua mãe. E olha só, espancando-os com flagelos e chicotes. O rei pretendia obrigá-los a comer carne de porco, que era proibida. Um deles, falando em nome dos outros, disse: que queres perguntar ou saber de nós? Olha a ousadia desses irmãos. Estamos prontos a morrer antes que desobedecer às leis dos nossos antepassados. Enfurecido, o rei mandou aquecer assadeiras e caldeirões. Logo que ficaram quentes, mandou cortar a língua, arrancar o couro cabeludo e decepar as extremidades daquele que tinha falado pelos outros. E tudo diante dos irmãos e da mãe. Olha a crueldade. Já mutilado de todos os membros
E enquanto ainda vivia, o rei mandou que o pusessem no fogo para assar. Da assadeira subia grande volume de fumo. E os seus irmãos com a mãe animavam-se entre si para enfrentarem corajosamente a morte, dizendo: o Senhor Deus observa-nos e certamente terá compaixão de nós, conforme afirmou claramente Moisés no seu cântico. Ele terá compaixão dos seus servos. E assim, um por um, foram sendo martirizados. Arrancando, diz aqui, o couro cabeludo. Gente, o pessoal era cruel demais. Era muita crueldade. E cada um deles tinha uma resposta para aquele rei tirano. Um deles disse: tu, malvado, tira-nos desta vida presente, mas o rei do mundo far-nos a ressuscitar para uma ressurreição eterna de vida, a nós que agora morremos pelas suas leis. Olha aqui a ressurreição já lá no Antigo Testamento. Eles já acreditavam na ressurreição. E por último, que aí chega então a história de hoje, passaram assim todos os irmãos. E por último, o último irmão. Apenas acabou de falar, o rapaz disse: que esperais? Eu não obedeço às ordens do rei, obedeço às determinações da lei que foi dada aos nossos antepassados através de Moisés. Quanto a ti, que estás procurando fazer tudo o que há de mal aos hebreus, tu não vais conseguir escapar das mãos de Deus. Nós estamos a sofrer por causa dos nossos pecados. Por um pouco de tempo, o Senhor vivo está irado conosco. Castiga-nos e corrige-nos, mas Ele voltará a reconciliar-se com os seus servos. Quanto a ti, ímpio e o pior criminoso do mundo, não te fiques exaltando à toa ou gritando esperanças que não têm fundamento. Enquanto ergues as mãos contra os servos do céu, tu ainda não escapaste do julgamento do Deus Todo-Poderoso que tudo vê. E assim ele vai dizendo isso, e a sua mãe vai encorajando aquele menino. Oh, meu irmão, minha irmã, como nós precisamos aprender com os mártires. A mãe desse rapaz diz, e por último, a mãe também morreu, depois dos filhos. A mãe também morreu. Num só dia, a mãe e 7 filhos. Por quê? Porque estavam sendo fiéis a Deus. É essa fidelidade que Deus espera de nós, minha gente. É esta fidelidade que Deus espera que nós possamos nos comportar como filhos e filhas de Deus. Não podemos ter uma fé de faz de conta. Não podemos ter uma fé do oba-oba. Mas a nossa fé precisa ser firme. A nossa fé precisa ser firme, como esses que enfrentaram este rei, que não queriam burlar a lei e foram fiéis até o último suspiro. E assim também os mártires que hoje nós celebramos. São Roque Gonzalez nasceu em Assunção, no Paraguai. Depois, os outros 2 sacerdotes, Afonso Rodrigues e João del Castillo, que eram espanhóis, eles evangelizaram lá o sul do Brasil, que ainda não era o Rio Grande do Sul, ainda pertenciam às terras espanholas, mas estavam lá no sul do nosso país, evangelizando os indígenas, catequizando os indígenas. Olha só, gente, isso lá em meados de 1700 e pouquinho. E foi traiçoeiramente apunhalado por indígenas que não queriam a mudança.
E o que fizeram com São Roque Gonzales? O índio usa aquela machadinha feita de pedra, né? Bateram com isso na sua cabeça. Queimaram o seu corpo. Depois mataram também João, o Afonso Rodrigues, e uns dias depois, João del Castilho. Mas quando mataram João, ou melhor, Roque, queimaram o seu corpo. No outro dia, os índios foram lá, e ainda o corpo estava lá, e viram o seu coração. E eles escutaram: eu que tanto amei vocês, fizeram isso comigo? Vocês mataram o meu corpo, mas a minha alma está com Deus. Eles pegaram as flechas e no coração de Santo Afonso, de Roque Gonzales, melhor dizendo. E até hoje está num relicário o seu coração. E aqueles que o mataram depois se converteram. Oh, meu irmão, minha irmã, o sangue dos mártires é semente de novos cristãos, já nos ensina a Santa Mãe Igreja. Será que nós temos essa coragem de morrer? De defender a fé? De defender a lei que Deus nos deixou? Muitas vezes estamos tão fracos. Muitas vezes, diante das dificuldades, nós já abandonamos a nossa fé. Queremos negar Deus. Meu irmão, minha irmã, o Senhor nos convida a não termos medo. Quantos mártires da igreja deram a sua vida? Quantos mártires morreram para defender a fé? Quantos mártires, homens e mulheres, que estão aí no rol dos nomes que a igreja canonizou, mas muitos ainda que morreram, se os seus nomes não são lembrados. Por quê? Porque quando nós acreditamos e assumimos o nosso batismo, nós estamos prontos a dar razão da nossa fé, custe o que custar. A gente não pode ter medo. O medo faz parte da nossa vida, não faz, gente? Tem gente que tem medo de barata, né? Tem gente que tem medo de mosquito. Tem gente que tem um monte de medo, cheio de medo. Mas nós não podemos ter medo de viver a fé. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: não tenha medo de viver a sua fé. Ela riu para você ou riu de você? Não tenha medo de viver a sua fé. Vamos repetir? Apontando para uma das câmeras aí que está te filmando. Vamos lá, deixa eu esperar os nossos meninos aí. A gente tem que ajudar a igreja que sofre aqui, né? Olhando para a câmera diz, apontando para o pessoal que está em casa: não tenha medo de viver a sua fé. Isso. Não tenhamos medo, meu irmão. Não tenhamos medo, minha irmã. Porque se nós tivermos medo de assumir a nossa fé, eu espero que você tenha um grande objetivo na vida, que é ganhar o céu. Quem quer ganhar o céu aqui? Olha, pensa num povo animado, gente. Às 8:50 da noite, com sono, com fome, cansado. Quem quer ganhar o céu aqui? Ó, tá melhorando. Você sonha com o céu? Ó, sorria, você está sendo filmado. Você deseja o céu? Você quer o céu para a sua vida? Que maravilha! E o que você está fazendo para ganhar o céu? O objetivo de todo cristão batizado é ganhar o céu. Por isso São Paulo, quando ele escreve à comunidade dos Colossenses, no capítulo 3, versículo 1, ele diz:
se ressuscitastes com Cristo, desejai, aspirai as coisas do alto. A gente não foi feito para esse mundo, gente. Nós estamos nesse mundo, como diz Jesus, mas não pertencemos a este mundo. Sim ou não? E por que a gente insiste em querer, enfim, ter raiz aqui neste mundo? A gente não muda. É preciso viver a nossa vida com esse desejo. Eu quero ganhar o céu, eu quero ganhar o paraíso. Sonhar, aspirar. Sabe assim, quando a pessoa está apaixonada? Né? Os jovens, quando tem o primeiro amor, né, gente? Adolescente, ai meu Deus do céu. Aí fica, né, olhando. Hoje tem toda a modernidade. Antigamente não tinha nessas modernidades que tem. Aí a pessoa pega o celular, sem a pessoa ver, tira foto, né, emoldura no celular. Aí, quando bate a saudade, bate a... Será que ela está pensando em mim? Aí fica pensando na pessoa. Fica sonhando com a pessoa. Pede para Deus, eu quero sonhar com ela essa noite. Quem nunca fez isso aqui, atire a primeira pedra. Eu fazia isso. Ah, Jesus, eu quero sonhar com ela. Mas depois a gente se converte, né, gente? Hoje o meu sonho é diferente. Eu sonho com o céu. Eu sonho com o céu. Por quê? Porque lá é o meu lugar. Eu não fui feito para esse mundo. Eu estou aqui de passagem. Aqui é apenas um estágio. É o combater o bom combate, como diz São Paulo. Combati o bom combate, terminei a minha carreira, mas guardei a fé. Está reservada para mim a coroa da justiça. Oh, glória! Mas do que adianta a gente passar essa vida só olhando aqui as coisas deste mundo e não nos preocuparmos que eu preciso ganhar o céu? Eu sempre costumo dizer que a gente se preocupa muito com aquilo que é externo. Olha, gente, quantas academias tem hoje nesse mundo? A pessoa vai lá de manhã, ó, acorda de madrugada para ir para a academia, mas não levanta cedo para ir na missa no domingo. Vai lá. Tira daqui, põe ali. Quer ficar fitness? Quer ter um corpo sarado? Mas a alma está obesa. A alma precisa ser tratada. E a gente não se preocupa com isso. Eu quero cuidar do meu corpinho. Esse corpinho de bailarina espanhol depois da gripe. Mas eu não me preocupo em fazer com que a minha alma, ela deseje o céu a cada dia. O patrono dos padres, São João Maria Vianney, ele dizia todos os dias quando ele acordava: vamos, minha alma, trabalhemos hoje para ganhar o céu. Vamos repetir? Olha, isso nem convenceu os nossos câmeras aqui. Você precisa trabalhar a sua alma para ganhar o céu. Por que eu estou dizendo tudo isso? Aqueles jovens, aqueles 7 irmãos e a mãe, eles estavam preparados. Eles estavam preparados para se encontrar com aqueles nos quais eles estavam sendo fiéis até o último suspiro. Almejavam, podiam fazer o que bem entender com o corpo deles. Queimar, dilacerar. Mas uma coisa eles tinham certo, que eles iriam ressuscitar. Amém? É assim que devemos também projetar a nossa vida. A gente fica aí, vivendo uma vida, querendo que as pessoas lembrem da gente,
Depois que a gente morre, não é assim? O que você espera no dia que você morrer, que as pessoas falam lá no pé do seu caixão? Olha como ele era bom. Olha como ele era católico. Como ia na igreja. Sabe que esperam, quando eu morrer, esperam falar quando lá na beira do meu caixão? Não é, o Patuninho, lá da Canção Nova. Espero isso. Era um padre bom, rezava. Sabe o que eu quero escutar? No dia que eu morrer, alguém lá no meu caixão, olha, ele está mexendo. Porque ainda não morri. Olha, está mexendo. Vocês riem, gente, mas é sério. A gente precisa preparar a nossa vida com Deus. E aqui é o estágio que nós vamos ter dia a dia. Por isso não perca tempo com bobagem. Meu irmão, minha irmã, olha, eu falo uma coisa para vocês. Se acontecesse isso hoje conosco, como aconteceu com esses 7 irmãos e a mãe, a gente não ia dar conta. Muitos iam falar assim, eu posso levar o celular comigo? Meu irmão, você nasceu com celular? Nasceu? Não. Tem gente que vai para a missa, não fica, não bota o celular, não desliga, fica lá. Tenho certeza que alguém aqui hoje já ficou ali olhando as mensagens. Aí para ninguém ver, não posso atender que eu estou na missa. Desliga esse bendito. Porque se você não vai levar isso para o céu, criatura. Lá no céu não tem Wi-Fi. Tem o Wi-Fi. O Wi-Fi não cai a conexão. O Wi-Fi, você vai estar conectado 24 horas por dia com Deus. Onde você estiver, não cai a conexão. Por isso aqui a gente aprende que precisamos ter o Wi-Fi. Se eu não tiver o Wi-Fi, eu vou procurar o Wi-Fi. E o Wi-Fi, meu irmão, você vai ter que pagar. Se você não pagar, você não vai ter conexão. E aqui o Wi-Fi, Deus dá de graça. Sabe quando começou a funcionar o Wi-Fi na nossa vida? No dia do nosso batismo. E muitas vezes a gente Deus quer estar conectado conosco. A graça está vindo, mas a gente bloqueia. Sabe quando aquela pessoa que fica insistindo, aqueles números que chegam no nosso celular? E ela fala, mas quem que é esse fulano? Nem sei quem que é. Bloqueia. Eu faço isso. Pessoal, como é que me descobriram? Eu bloqueio, nem atendo. Não liga mais. Mas com Deus não podemos fazer isso. Deus dá a sua graça. E nós precisamos estar conectados para poder corresponder. Foi aqueles jovens, aqueles 7 fizeram isso. E a mãe foi o exemplo. Quem é mãe aqui? Vocês escutaram o que aquela mãe disse? Olha só, ela disse lá, deixa eu achar aqui onde que ela escreveu, que ela disse, filho, tem compaixão de mim, que te trouxe 9 meses em meu seio e por 3 anos te amamentei. Olha só, gente, 3 anos esse menino mamou. Que te criei e eduquei até a idade que tens, sempre cuidando do teu sustento. Eu te peço, meu filho, contempla o céu e a terra e observa tudo que neles existe. Reconhece que não foi de coisas existentes que Deus os fez. E que também o gênero humano surgiu da mesma forma. Não tenhas medo desse carrasco. Sê digno de teus irmãos e aceita a morte.
a fim de que eu torne a receber-te com eles no tempo da misericórdia. Qual é a mãe que fala isso para o filho? Não tenha medo de morrer, meu filho. Por causa, hoje, vamos colocar nos dias de hoje, não tenha medo de morrer por causa de Jesus. Não negue a tua fé. Qual é a mãe e o pai que faz isso hoje? Exemplo. Portanto, vamos pedir essa graça ao Senhor hoje. Que possamos ser exemplos para os outros. Eu, Padre Toninho, tenho que ser exemplo. Eu sou um dos diretores espirituais lá da nossa escola. Está ali a filha de um músico ali, né? Pode me ver que já está ali. Do Elias ainda tá nas fraldas ainda, logo, né? Tem ali a Maria, do nosso, ali. Maria me vê lá na escola e já vem com um sorriso. Quando ela estava banguelinha, eu dizia, ei Maria, quando vamos fechar essa janela? Passado uns tempos, a janelinha fechou, ela vem assim, ó. Uma gracinha, Maria. Brinco com ela, que ela tem umas coisinhas assim. Falei, ei, roubou isso lá da árvore de Natal da sua casa, né, Maria? Falou, não. Aí esses dias teve a festa dos santos. E lá na nossa escola a criançada foi tudo vestida a caráter. Carla Curti, Santa Terezinha. Aí um dia eu estava ali no supermercado fazer uma comprinha, que padre também come, né? Tem gente que acha que padre não come, mas come sim. E come bem. Aí eu fui comprar uns negocinhos lá para casa. Aí uma mãe, trabalhava lá no balcão, chegou assim, padre, quero mostrar uma coisa para o senhor. Aí pegou o celular, mostrou a foto do filho. Olha, padre, lá na escola, né, as crianças foram vestidas de santo. O meu filho resolveu, eu vou vestir de patunim. Quando eu vi a foto, o menino todo de pretinho, terninho, a cruzinha igual a mim, falei, nossa, olha só. Como nós temos que ser exemplo para essas crianças. Estão percebendo, gente? Nós precisamos ser exemplo para os mais jovens. As palavras podem até convencer alguém, mas vai ser o testemunho. Criança, olhando para um padre, eu nunca imaginava, não sou exemplo para ninguém, mas ali eu tenho que ficar atento, porque se eu fizer alguma coisa errada, eles vão querer e vão falar para o pai, vão falar para a mãe. Eu recebo o feedback da criançada quando vem na missa no domingo, que daqui a pouco o pai fala, quando a gente celebra a missa lá na escola, padre, o senhor falou isso na missa. Quem te disse? Meu filho. Eu falei, vixe. Mas a criançada que bom. Que bom. Porque a gente tem que dar Deus para as pessoas. E para a criançada de hoje, precisamos ser exemplo. Como essa mãe que disse para o filho, né, que ela não queria que o filho negasse a fé. É isso que Deus espera de nós. Amém, igreja? Estamos dispostos a fazer isso? Olha para a pessoa que está do seu lado. Você está disposto? Está disposto mesmo? Você quer ser uma testemunha viva? Temos que cutucar a onça com vara curta. Temos que cutucar a onça com vara curta. Porque a gente não pode ser preguiçoso para as coisas de Deus. E aí então, nós chegamos no Evangelho, né, gente? Epa, tudo isso. Olha, dá para fazer um retiro de uma semana com essas primeiras leituras aqui. Mas o tempo urge, né? Aí chegamos no Evangelho de hoje. Gente, esse Evangelho é bom, é magnífico, não é, gente? A gente lê. É a continuação do Evangelho de ontem. O Evangelho de ontem falava de quem? Começa com Zá, termina com Queu. Era o Zaqueu. O Zaqueuzinho, era pequenininho. Porque Jesus estava indo para Jerusalém. E nesse caminho ele passou por Jericó. Lá ele curou o cego. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim.
Lá no Evangelho de Marcos, ele chama Bartimeu. E no Evangelho de Lucas não tem nome. Pode ser eu e você. E Jesus passou ali, o cego gritou, a multidão pedia para ele calar a boca. Quanto mais pediam, mais ele gritava. E Jesus parou, por causa daquele cego. Chamou, eu estou entrando no contexto, tá, gente? Chamou o cego. Olha, Jesus tem umas perguntas boas, né? Olha para o cego, o que quer que eu te faça por você? O que queres que eu te faça? Se fosse você, o que você pediria para Jesus? Ah, Jesus, eu quero um cão guia para me guiar. Ah, eu quero uma... Ele não, Senhor, que eu veja de novo. Porque ele já enxergava, mas ele perdeu a visão. E ele queria, mestre, eu quero enxergar de novo. E Jesus realizou. Vê, enxerga de novo, a tua fé te salvou. E pronto. Ele restituiu a visão, glorificou a Deus e passou a seguir Jesus. Jesus, ainda em Jericó, contou para os discípulos esta parábola. Por quê? É uma parábola escatológica. Padre, o que é escatológica? É de comer ou de passar no cabelo? Nenhum dos dois. Escatologia é uma palavrinha que significa o fim dos tempos. Essa parábola Jesus contou para dizer que ele vai voltar. Você acredita nisso? Acredita mesmo? Então, ele contou esta parábola, dizendo o quê? Jesus acrescentou uma parábola porque estava perto de Jerusalém. Olha só, o que vai acontecer em Jerusalém? Quando Jesus entrar naquele domingo de Ramos, Hosana, filho de Davi, depois na sexta-feira, crucifica-o. Ele não! Solte Barrabás! Eu falo, o povo só muda de endereço. No dia que louva o Senhor, no outro dia está negando. Uma vez eu disse isso numa missa, não aqui na Canção Nova, quando eu tinha paróquia. A pessoa estava, falei assim, hoje muita gente está na igreja. Amanhã está lá no centro de macumba. Hoje acende uma vela para Deus. Amanhã acende uma vela para o diabo. Que raio de católico é esse? Que não sabe para que lado tende. Ou é ou não é? Você conhece gente assim? Cuidado. Jesus conta a parábola. Um homem nobre partiu para um país distante a fim de ser coroado rei e depois voltar. Olha aí. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse, procurai negociar até que eu volte. Saiu e um dia ele voltou. Então ele foi prestar contas. Chegou o primeiro que tinha recebido 100 moedas e disse, olha, multipliquei, está aqui o lucro. Veio outro, olha, eu multipliquei tanto, está aqui o lucro. Veio um outro, aquilo que o Senhor me deu, está aqui. Não mexi, enterrei, com medo, do ser muito cruel, ele achando que estava abafando. E o Senhor disse, servo mau. Se eu fosse eu, dizia, seu preguiçoso. Podia ter colocado no banco o dinheiro para render. Quando eu voltasse, tinha juros. O que Jesus está querendo dizer com isso? Que um dia ele vai voltar.
E Ele deu para mim e para você os talentos. E cada um vai desenvolver conforme a sua capacidade. Porque os talentos, meus irmãos e irmãs, não é para ser guardado, mas é para ser desenvolvido e ser partilhado com os irmãos. E isso começou no dia do nosso batismo. Deus nos deu uma graça. E a partir do nosso batismo, eu e você somos convidados a desenvolver talentos. Eu e você somos convidados a não ter medo de desenvolver a graça que Deus plantou em nosso coração. É isso que Jesus diz, porque Ele vai voltar. Porque quando Ele voltar, Ele vai olhar para eu, Patuninho, e vai dizer: ei, Patuninho, o que você fez com os talentos que eu te dei? Ele não vai olhar para a minha vida e dizer o quanto de missa eu celebrei, o quanto de confissões eu atendi. Ele vai olhar o quanto o meu coração amou. Por isso São João da Cruz diz: no término da nossa vida, nós seremos julgados pelo amor. Não é o tanto de terço às 3 horas da manhã que a gente reza. É o tanto que a gente ama. Isso vai ser a nossa marca registrada. Esse é o grande talento que nós precisamos desenvolver dia a dia. E amar é complicado, não é, gente? É ou não é? Amar é complicado? Sim ou não? Sim, é difícil. Olha, pega lá a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 13. E ele fala das qualidades do amor, misericórdia. Primeira qualidade do amor, o amor é... Olha, a pessoa é paciente. Quem precisa de paciência aqui? Olha aí. Pensa num povo impaciente. A paciência, meu irmão. O amor é paciente. Quem já ficou encolerizado com alguém aqui? Não precisa levantar a mão para não se comprometer, pelo amor da santa. Só faz cara de paisagem. Quem deu vontade de pegar alguém, fazer igual o pescocinho de frango? De vez em quando dá vontade de fazer isso com certas pessoas, não dá, gente? Fala a verdade. Ninguém tá nos ouvindo agora. Dá vontade de pegar certas pessoas. Eu falei, ai, tem pessoas que é tão chata, que fez curso de chatice. E já é doutorado. E a gente tem que amar esse tipo de gente. O amor é paciente. O amor que tudo desculpa. Quem é casado aqui? Não vou nem olhar para os casais aqui. Lembra das brigas com o seu cônjuge? Lembra? Tem pessoal que está casado não sei quantos anos, quando tem uma discussão, vai lá no tempo do namoro buscar a ferramenta. Você lembra? Eu não lembro. Quem bate esquece. Quem apanha não esquece. Olha aí. E depois, no dia que está casando, prometo amar-te, respeitar-te, na alegria e na tristeza. Recebe essa aliança em sinal do meu amor e da minha felicidade. Uma vez eu fiz um casamento que a noiva falou isso. Eu falei, filha, é fidelidade. Seremos julgados pelo amor. Olha o talento que Deus colocou para mim e para você desenvolver ao longo da vida. Percebeu, meu irmão, minha irmã? Como nós não podemos brincar com coisa séria? Porque o amor
é a marca registrada de um cristão. Padre Zezinho, vamos ver o pessoal da música, aquela música do Padre Zé, amar como Jesus amou, pode ser? Vou esperar eles ali, a gente faz o playlist, depois manda para eles atrasado. Que a gente precisa amar como Jesus amou. Porque o grande modelo de amor para nós é Jesus, sim ou não? É Jesus. Jesus fazia acepção de pessoas, Jesus excluía pessoas. O que Jesus fazia? Ele amava. Não podia chegar perto de um leproso, Jesus chegava. Não podia tocar num morto, Jesus tocava. Não podia chegar alguém que estava ali com uma doença, Jesus chegava. E deixava a pessoa chegar perto dele. Olha aquela mulher com hemorragia. Ela disse, se eu tocar na barra dele, eu vou ficar curada. E um monte de gente aparpando Jesus. E quando a mulher tocou, só de dar mais barra dela, Jesus, para tudo. Quem me tocou? A pessoa falou, mestre, hello. Hello, mestre. Um monte de gente está te... Falei, não, isso é normal. Mas alguém me tocou com diferente. Aí a mulher se acusou. E Jesus falou para ela, filha, a tua fé te salvou. Olha que maravilha. Quem assistiu The Chosen? Essa cena do The Chosen, olha só que chique. Bonita aquilo ali. Aquela mulher, gente, ela era outra. Quando Jesus curou aquele leproso, curou cego, coxo, lá na piscina de Betesda. Meu irmão, minha irmã, esse é o amor que Deus quer para nós. Pronto aí, meu povo? Pronto, a gente tem que dar o tempo para eles, né, se organizar. Então, segura na agulha aí. Estamos quase chegando lá. É esse amor, amar como Jesus amou. Ter os mesmos sentimentos de Jesus. Meu irmão, minha irmã, quando Ele voltar, e Ele vai voltar. Nós não podemos ter um amor de sentimento. Tem gente que diz, eu preciso sentir alguma coisa para amar alguém. Eu dou uma dica, enfia o dedo na tomada. Vai tomar um choque, tomar aquela tomadinha vermelha, 220, enfia o dedo ali. Aí você vai sentir, até os cabelos arrepiar. Amar não é sentimento. Quem falou aí? Eu. Tudo bem, já está meio caminho andado para o céu, viu, criatura? Amar é uma decisão. Eu me decido, com dor ou sem dor, eu preciso amar. É esse talento que Jesus vai cobrar de mim e de você. E está chegando o tempo. E está chegando o tempo, meu irmão, minha irmã. Então vamos pedir essa graça para a gente concluir este momento de partilha. Porque quem canta, reza duas vezes. Então vamos lá, fica de pé. Fica um pouquinho. Isso. Estica aí as canelas. Vamos pedir que esse Espírito Santo de Deus desça sobre nós para fazer-nos homens e mulheres que saibam amar do jeito que Jesus ama. Eu preciso saber amar, porque esse é o grande talento que Deus me deu. Porque nós vamos ser cobrados. Vamos ser cobrados, porque Ele diz, nisto reconhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Levante a sua mão e peça, Senhor, eu quero amar. Senhor, eu quero amar. Senhor, eu quero amar do jeito que o Senhor ama. Senhor, eu quero amar do jeito que o Senhor ama. Porque quando o Senhor voltar, Porque quando o Senhor voltar, o Senhor vai reconhecer, o Senhor vai reconhecer de um modo especial na minha vida, de um modo especial na minha que eu vida, amei do jeito que o Senhor ama. que eu amei do jeito que o Senhor ama. Sem restrições, Sem restrições. sem fazer pouco caso. Sem fazer pouco caso. Eu quero amar, Jesus. Eu quero amar, Jesus. Custe o que custar. Custe o que custar. Eu quero amar do seu jeito, Jesus. Que eu quero amar do seu jeito. Dai-me a graça, Jesus,
Dá-me a graça, Jesus. Eu não quero te decepcionar, Eu não Jesus. quero te decepcionar, Eu não Jesus. quero ser preguiçoso, Eu não quero Jesus. ser preguiçoso, Jesus. De enterrar esse grande talento que é o amor. E enterrar esse grande talento. Eu quero que é o fazer com amor. que esse talento frutifique Quero que esse talento frutifique. na minha vida, Na minha vida. na vida da minha Na família, vida de minha família. na vida da minha comunidade. Na vida da minha comunidade. Eu quero, Senhor, Eu quero, Senhor, amar do jeito que o Senhor amar ama. do jeito que o Senhor ama. Eu quero ser feliz, Senhor, Eu quero ser feliz. porque esta é a felicidade. Porque esta felicidade. Amar aqui na terra, Amar aqui na terra. para um dia te amar na eternidade. Para um dia te amar. na Obrigado, eternidade. Senhor. Obrigado, Pela tua Senhor. palavra de vida, Pela tua palavra de pela vida. tua palavra que Pela liberta. tua palavra que liberta. Eu quero amar. Eu quero Jesus. amar. Esse é o grande talento Esse é o grande que talento. eu quero desenvolver. Eu quero desenvolver. Custe o que custar. Custe o que custar. E se preciso for, E se preciso for, morrer para que esse talento floresça. morrer para que esse talento Eis-me aqui, floresça. Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Eis-me Senhor. aqui, Senhor. Faça em mim Faça em mim o que tu aprover, tua Senhor. promessa, Senhor. Um dia uma criança me parou, Quem sabe canta. olhou-me nos seus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir. E olha o que essa criança perguntou. E perguntou no meio de um sorriso que é preciso para ser feliz. O que é preciso para ser feliz? Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Vamos lá de novo. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Tem gente que não dorme. Dorme com o inimigo na cama. Fica pensando numa vingança. Fica remoendo mágoas. Porque não aprendeu a amar como Jesus. A perdoar como Jesus. A sorrir como Jesus. A pensar como Jesus. Olha como Jesus é o grande modelo de amor. Então, meu irmão, minha irmã, jogue fora toda a porcaria que está aí dentro de você. E assuma essa postura de homem novo. Essa postura de mulher nova. Para viver o amor. E quando o Senhor voltar, você vai apresentar para Ele. Está aqui, Senhor. O talento que o Senhor me deu, rendeu 5, 10, 15, não importa o número, mas não guarde esse talento e enterre por vergonha, por medo. Então levante a sua mão e diga assim: Jesus, eu me comprometo a fazer com que este talento se desenvolva em minha vida. Dá-me a graça, Jesus, de não desistir, de amar, custe o que custar. Porque quando o Senhor voltar, o Senhor vai cobrar este talento. E eu não vou ter vergonha de apresentar os frutos deste grande talento que é o amor. Amém? Amém, igreja? Amém. Se você acredita nisso, vamos aplaudir o Senhor.
É Ele o grande motivador. É Ele o amor verdadeiro que nós precisamos cultivar aqui dentro e fazer com que esse amor frutifique dia a dia. Amém?